Bom, vamos tentar mostrar um pouquinho das aplicações que estão prontas já, né? Primeiro é o cadastramento do tipo de materiais. Como todo material vai ter que ter um tipo, para poder classificar tesouras, materiais cirúrgicos, etc. Então é aqui onde é feito o cadastramento. Os cadastramentos eles todos têm essa mesma estrutura. Tá? Tem essa barra aqui embaixo que vai para o registro, próximo registro, os registros anteriores. Eu posso pesquisar direto por um código, ou senão eu posso vir aqui em relação, tem uma listagem. Os cadastros simples, às vezes não tem pesquisa direta, eu posso classificar por nome, posso classificar por código, posso classificar por momento, qualquer grid que tiver aqui azul, você clicando ele reclassifica. Dando um clique duplo, vem aqui, se eu quiser alterar as informações, alterado, né? Gravou, beleza. Por padrão, todos os registros têm aqui o nome do usuário que está logado, que efetuou a última manutenção e quem foi que fez essa última manutenção. O segundo que está pronto também é o cadastro de tipos de conjunto. Quando a gente for montar os conjuntos, também terão as classificações dos tipos de conjunto. Por exemplo, conjuntos cirúrgicos, aí o conjunto cirúrgico vai ter a bandeja de abdominoplastia, a bandeja de cirurgia A, cirurgia B e assim por diante. Então aqui é para poder também classificar os tipos de conjuntos. Um outro cadastro também que está pronto são os cadastros fornecedores, fabricantes e representantes, porque a gente vai precisar ter essas informações na hora que for cadastrar os materiais. Aqui ele está pedindo todos esses dados, né? Aqui na relação você vê que essa aqui já é um pouquinho mais completa. Ele tem uma pesquisa aqui em cima. Você vê que a pesquisa, eu posso escrever fragmentos de palavras, não necessariamente estando em ordem, ele vai fazendo a busca. E ele vai repesquisar nos campos nome, contato, cidade, telefone, CPF, CNPJ. Por exemplo, se eu vim escrever aqui, começar a escrever olha lá, tá vendo? Ó, ele pegou BA, combinação BA tem aqui, ó, em Badibacite, né? Deixa eu voltar aqui, eu pegar, por exemplo, DF, já restringiu só esses dois, olha, tá vendo DF aqui, tá vendo DF aqui, tá vendo DF aqui no meio, né? Ou se não, se eu quiser no telefone, né? 981, olha lá, tá vendo? Já restringe. Dando clique duplo, pegou agora, também aqui todo o processo de manutenção. No caso da cidade já vai uma base de cidades pré-cadastradas. Aqui a gente pode fazer a pesquisa, deixa eu voltar aqui. Aqui na cidade eu dou um F5, venho aqui em pesquisa refinada, procuro aqui, ó, Rio Preto, por exemplo. Não busca, ele traz aqui em cidade. É que aqui é teste, veio tudo bagunçado, tem um monte de São José do Rio Preto. Gravar, ele efetiva a última manutenção. Os fornecedores podem ter representantes. Esses representantes, ele também são fornecedores, né? Aqui a gente faz a regra de relacionamento entre eles. Bom, tudo isso é para configurar no sistema. Aqui também tem a classe de materiais. Nas classes de materiais é aonde a gente vai configurar o material, ou seja, a tesoura fulana de tal, né? O clips fulano de tal. Aqui é onde são registrados os materiais. Não ele fisicamente, mas sim a ideia dele. Aqui que vai ter a figura, a imagem, eu ainda não estou pedindo a imagem. Aqui vai definir qual que é o tipo de material, qual que é o fabricante dele, se a data de validade dele na hora que é cadastramento é obrigatório. Se esse material, especificamente o tipo do material, tiver um código de leitura, e esse código de leitura aqui pode ser código de barras, código de matriz, qualquer outro código, né? Esse código for daquele tipo de material, ele pode ser cadastrado aqui, né? Se não tiver, é só eliminar, né? Aqui eu coloquei qualquer coisa, né? E assim vai. No cadastramento dos tipos de materiais, nós temos também aqui alertar o vencimento com quantos dias, ou seja, quando um material desta classe, por exemplo, uma determinada tesoura dessa classe, ela estiver vencendo, para alertar o administrador ou quem a gente configurar para receber o alerta com quantos dias de antecedência. Esse material aqui ele é esterilizável ou não, né? Se ele não for esterilizável, se ele for esterilizável, ele tiver pendente de esterilização, ele vai pedir para ele vai ser avisado. Material de uso único ou não, ou seja, tem uma classe de materiais, aí a gente pega e cadastra diversos materiais. Usou uma vez, ele não vai deixar eu reutilizar esse material. Pode ser adicionado a conjuntos ou não. Determinados materiais
eles vão ser uso fora de conjunto, fora das bandejas, né? Então, se ele pode ou não ser acrescentado ali. Será controlado por unicidade ou não? O controlado por unicidade significa que a gente vai controlar ele individualmente, essa tesoura, essa pinça, esse bisturi, ou ele vai ser uma classificação de material, né? E a gente não vai precisar controlar exatamente aquela peça, quando que ela entrou na empresa, quando ela saiu, quando ela foi utilizada, como ela foi utilizada, né? No caso também, quem fornecerá a etiqueta de controle, que no caso assim é o código de controle, o código de leitura, né? Vai ser pelo fabricante, né? Eu vou colocar uma letra aqui inválida, né? Aqui, ó, pelo fabricante, por terceiros, pela serial med, pela etiqueta gerada pelo sistema, não vai ter etiqueta, outros. Então, o que significa isso? Se você colocar, por exemplo, o Sirius Med, que é o valor default, significa que eles vão enviar esse material, os materiais dessa classe para empresa Sirius Med, para que a empresa Sirius Med faça o registro da marca, o registro físico da marca, né, do MAC code, do código de barras, o que vier. Ou é uma etiqueta ou é um código que já vem direto no fabricante ou de terceiros, e assim vai, né? Bom, deixa eu registrar aqui Sirius Med, gravar, beleza. Na relação, da mesma coisa, tem uma relação básica aqui, onde aqui eu tenho filtros, eu posso pegar e filtrar, eu quero só os de uso único, né? Ou eu quero de uso único só não, né? Ou no caso todos. Eu quero poder adicionar, né? Vamos colocar a letra inválida, sim ou não, ou seja, pode ser adicionado em conjunto, sim ou não, ou todos. Então vou colocar todos aqui. Se eu quero só os esterilizáveis, eu quero só os não esterilizáveis, ou todos. E aqui, não, de resetar, ele coloca todos para tudo. E aqui o que eu escrever, né, a busca refinada ele vai fazer na descrição do material, né, da classe de material, no tipo de material, na descrição do tipo de material, que foi previamente cadastrado naquela outra tela que eu já mostrei, na descrição de fabricante ou num código de leitura. Por exemplo, se eu venho aqui e começo a escrever olha lá, tá vendo? Ele já aqui parou nesse registro. Até aqui, né, essa sequência de caracteres tinha em todos esses caras aqui. Mas eu quero colocar ter e colocar também Fox, né? Olha lá, ele pegou, achou aqui a empresa. Beleza? Bom, aqui, fornecedores de uma determinada classe de material, é onde são registrados. Eu pego e coloco a classe aqui, e aqui a gente pode cadastrar os fornecedores dessa classe. Sendo que esse registro já vai ser feito automaticamente com a entrada de material. Conforme vai sendo feito o registro de novas matérias-primas, a entrada de material, na compra de material, o sistema ele vai registrar aqui automaticamente o relacionamento daquele fornecedor como sendo um fornecedor dessa classe, né, de material. Bom, uma outra estrutura que está pronta é essa daqui. Essa daqui é a entrada de materiais. Então, essa primeira tela é uma tela... O que é entrada de materiais? É uma entrada do material fisicamente na empresa. Essa tela essa tela inicialmente é uma tela onde eu coloco parâmetros para fazer uma pesquisa. Vou mandar pesquisar com tudo aqui, no caso eu só tenho um registro cadastrado, né? Mas eu posso, por exemplo, filtrar. Se eu colocar um determinado tipo de material, ele vai, aqui é o F5, eu quero só desse tipo aqui, né? Ele vai relacionar, né, apenas a material daquele tipo. Opa, deu um errinho aqui, tem que dar uma olhada, né? Deixa eu até voltar aqui, mandar rodar de novo, né? Ou eu posso filtrar por fornecedor, ou posso filtrar por classe de material, ou materiais que entraram dentro de uma faixa de data, uma faixa de validade, se permite ou não manutenção, o tipo de entrada, e assim vai, né? Se eu vim aqui eu tenho a relação de todas as entradas que tiveram, né? Eu vou dar um clique duplo aqui, ele pegou, está detalhando essa entrada. Aqui é uma entrada, como se fosse uma entrada de uma nota fiscal, aonde aqui tem as informações do cabeçalho da nota, e aqui eu tenho individualmente cada classe que está sendo alimentada, né? Se eu pegar e colocar aqui, eu quero, por exemplo, estar entrando também nessa compra uma pinça, né? Então, deixa eu até fazer diferente. Eu vou dar um F5. Eu posso fornecer isso daqui escrevendo,
PIN, né? Ou se não, eu posso vir aqui na busca refinada. A diferença desse daqui para esse é que nesse, conforme eu vou escrevendo, ele vai buscando. Esse daqui eu coloco pedaços, né, de palavra, ele vai lá e faz a pesquisa para mim, né? Ou se não, eu posso, para facilitar a pesquisa, eu posso restringir aqui por um fabricante, ele me traz todos de um determinado fabricante, e aí conforme eu escrevo, ele vai levando. Beleza. Então eu escolhi essa pinça, vamos supor que nessa nota fiscal aqui deu entrada nesse dia 23, desse tipo de pinça está entrando 10 unidades. O valor unitário de cada uma eu não sei, mas eu sei que as 10 unidades ficaram R$40. A data de validade desses materiais eu optei por não informar, né? Gravei o item. Aqui ele registrou, ele está acusando aqui, ó, uma diferença de R$40 negativo. Significa o quê? Eu falei que essa nota fiscal era de R$1.000, só que já está no valor de 1.040, né? Então isso aqui é para alertar a entrada do pessoal. Vou tirar R$40 aqui, 452,10, 452,10, só para deixar batendo lá, né? Bom, uma coisa que vocês perceberam aqui é o código de leitura. Por que ele pediu o código de leitura para esse cara aqui, para esse e para os outros não? Porque esses têm quantidade 1. Como eu estou dando a entrada, se essa entrada é da quantidade de apenas um material que está entrando, uma peça, então se eu quiser já informar o código de leitura desse material, eu posso informar. Se eu não informar, não tem problema. Vai existir uma outra tela, depois que inclusive é a próxima que eu vou fazer o desenvolvimento, onde vai ser feito a entrada dessas, vai poder fazer a entrada e a codificação do código de leitura para cada peça, né, cada componente. Eu posso pegar aqui, entrar e dar um clique duplo e dar manutenção nisso que a gente está entrando, né? Beleza. Pode excluir item, excluir a nota inteira, tal. Tem algumas seguranças aqui do tipo: ele só vai permitir que eu dê manutenção nessa nota, nos itens dessa nota, se nenhum desses materiais que ele gerou a matéria-prima, peça, se nenhum deles teve alguma movimentação. Ou seja, dessas pinças aqui, se houver algum registro de manutenção, por exemplo, a pinça saiu da entrada ali do almoxarifado, lá onde efetuou a compra, e foi levado para a emergência, né, onde é um local, né, dentro de um setor da empresa, que é o próximo item que eu vou mostrar. Se ele for levado para lá, então vai haver esse registro. Automaticamente eu não posso vir aqui e dar manutenção nesse negócio aqui. Então eu vou ter que registrar, eu tenho que buscar esse material, tirar o registro disso daí, para depois dar essa manutenção. Mas isso daí é uma coisa assim muito esporádica, né? Provavelmente não vai acontecer. Bom, deixa eu voltar aqui. Tem algumas seguranças do tipo. Deixa eu mostrar isso que eu quero agora, direto no banco de dados. No banco de dados, na hora que eu registrei essa entrada aqui, ó, 7 pinça furo, né, central, tipo inventada, né, com 10 unidades. O que ele fez dentro do nosso banco de dados? Uma das tabelas que vai ser registrada, como vocês podem ter observado na documentação, é a tabela que registra cada material, né, cada unidade, cada peça. Então, na hora que eu coloquei isso daqui, ele já foi e registrou essa informação lá dentro. Deixa eu ver, estou pedindo para abrir aqui o SQL Server, que é o banco de dados que está gerenciando, está abrindo aqui. Deixa eu acessar aqui para fazer a consulta rapidinho. Bom, vamos lá. Fazer uma consulta aqui, só um segundo. Espero que esse vídeo não fique muito grande, porque eu pretendo mandar pelo WhatsApp. Vamos ver, né? Se não, eu coloco no servidor. Acessei aqui, beleza, nova consulta, tá aqui, ótimo. A tabela que registra os materiais individuais é a 60, né? Opa, eu escrevi o nome errado. SMK de 060. Bom, não, 60 os dos códigos de barras. O que identifica os materiais é a SMK de 025. Tá aqui. Bom, aqui, ó, se a gente, deixa eu pedir para colocar em ordem decrescente de entrada, order by desk,
Tá aqui. Bom, tá vendo esses últimos 10 registros que vai do código 300 ao 309? Código material 7, né? O que significa dizer isso? Que entraram 7 unidades. Cada linha dessa daqui representa uma peça, uma unidade de peça, né? Cada linha dessa daqui, no próximo aplicativo que eu vou desenvolver, ele vai ter um código de barras. Ele pode ter um código de barras, né? E eles vão ser controlados individualmente. É dessa maneira que a gente sabe, por exemplo, que essa peça aqui foi utilizada no conjunto X, que foi utilizada na cirurgia do cliente tal, ou essa peça aqui ele está agora no armário da emergência tal, e assim por diante, né? Se eu vier voltar aqui no sistema, né, e deletar isso daqui, ele automaticamente, né, vamos deletar esse item aqui, né, ele automaticamente voltou a dar diferença na nota aqui e tal, R$10, mas se eu fizer a consulta aqui, ele desapareceu. Você vê que aqueles códigos 7, ó, do código 300 para frente, desapareceu. Isso ele só permitiu porque nenhum daquelas materiais físicos recebeu movimentação. E ainda não está fazendo movimentação, que vai ser depois que eu fizer o registro de manutenção dos materiais físicos únicos, é o próximo item que eu vou fazer, que vai ser os registros de fase. Bom, voltando aqui, vamos lá. Uma coisa interessante que eu quero que vocês vejam é o seguinte, ó. Deixa eu voltar e mandar executar, por exemplo, aqui, na classe de materiais, né? Vamos pegar, por exemplo, esse material aqui, ó. Eu falei que o código de barras dele tem essa configuração, BAR3, né? Eu coloquei qualquer coisa que aceita até 100 caracteres. Bom, agora eu vou lá, deixar esse cara quietinho aqui no canto. Então vamos lembrar, hein? BAR3 é uma tesoura cirúrgica, é um código de barras padrão para essa tesoura aqui, né? Eu vou vir aqui nesse material aqui,